Fala turma, tudo bem? Bom ter vocês aqui novamente. Estou novamente hoje aqui com o Laércio. Laércio, obrigado por topar o convite mais uma vez. Prazer enorme. E aproveitando esse nosso encontro de hoje, eu quero te fazer um monte de pergunta aí, já que é possível. Bora, bora. Estamos aqui para Até tem ajudar. uma colinha aqui hoje para me ajudar aqui com as perguntas que eu tenho para te fazer. Vamos lá, Rafael. Eu gostaria de começar, na verdade, entendendo, por exemplo, o empresário, né? Então a gente tinha feito aquele bate-papo inicial, então pode ser alguém assistiu, ficou interessado, ficou curioso, falou, poxa, realmente para minha empresa faria muito sentido ter aqui o apoio da Investir, trazer aqui o Rafael, trazer aqui o Laércio. Mas assim, para quem, né, o empresário, o pequeno empresário muitas vezes, né, que ele acaba até sendo leigo nesse tipo de trabalho, numa consultoria. Então, assim, qual que é o primeiro passo, né? Como que ele faz para ter ou investir com ele? Ele vai gastar milhões? Como que funciona isso aí? Não, não, não. O primeiro passo é o empresário identificar que ele tem uma necessidade, né? Ele precisa de uma ajuda. Então é uma autoavaliação que ele precisa fazer. Olha, eu preciso focar no meu negócio é vender e eu estou com alguma dificuldade na parte de administração, por exemplo. Geralmente a empresa tem dois caminhos. Ou ela contrata um profissional full-time para dentro da empresa dela. Isso tem um custo um pouco maior, então para as empresas pequenas às vezes não é uma solução. Qual Ou ela, seria esse profissional que a empresa contrataria, só para entender? ah, basicamente ele vai ter que procurar, se for uma empresa pequena, um profissional, um analista de controladoria, uma empresa um pouco maior, já um gerente de controladoria. E Então, só para a gente trazer para números, desculpa interromper, mas só para trazer para números. Então, assim, um analista de controladoria hoje, no mínimo, de 6 a 8 mil mensal, acredito eu. E mais os encargos, né? mais encargos, Mais e os aí o encargos. controle a gente está falando algo de em torno de 14, 20 mais encargos. Um profissional gabaritado, sim. Perfeito. É, Então, só para o pessoal entender também, às vezes a gente fala controladoria, o pessoal, o que é controladoria, né? Controladoria é um profissional geralmente da área de contabilidade ou administração ou economia, né? Nessa área de negócio, que ele entende a empresa como um todo. Ele tem uma bacana. visão macro da empresa, ele sabe como que a empresa funciona desde o chão de fábrica, né? Desde a entrada da matéria-prima ou dos insumos ali da empresa, até o recebimento do boleto, que seria o encerramento do ciclo operacional da empresa. Então ele tem essa visão macro da empresa, entende todos os processos da empresa. Por isso que é um pouco mais complicado, né? Esse cara ele não existe, ele não está pronto no mercado, né? O Perfeito. mercado ele tem que formar esse profissional ao longo do tempo. Então esses profissionais eles já têm e já trazem consigo uma bagagem um pouco maior. Tem que ter uma visão crítica, tem que ter voz, né? Tem que saber se comunicar com o empresário, porque às vezes ele vai falar alguma coisa. Que é certo, porém da forma que foi falado. E às vezes o dono não está preparado para receber aquela informação, né? Então ele tem que saber um pouco de psicologia, um Olha só. pouco de matemática, um pouco de economia, tem que saber também a parte de chão de fábrica. Ele compila todas essas informações e traduz isso de uma forma que, se for uma empresa pequena, que o dono saiba, se for uma empresa de médio porte, que os líderes daquela empresa saibam, e sugere, né, caminhos, sugere ações para a empresa. A função do controle é sugerir, né, e apontar discrepâncias. E apontar os caminhos muitas vezes também. Isso, então ele sugere e aponta. A tomada de decisão sempre é das lideranças, do dono da empresa, dos gerentes. Né? Ele mostra cenários, geralmente Perfeito. cenários otimistas, pessimistas E e realista. realistas. Entendi. E onde que eu investir entra, então, nesse sentido? O investir está na questão de poder capacitar, né? Caso a empresa já tenha o seu profissional, que é um profissional de confiança, mas de repente ele não está gabaritado para fazer esse trabalho, então a gente entra fazendo esse treinamento e capacitando o colaborador da empresa. Às vezes é o próprio dono, às vezes é o filho do dono que está começando a entrar nos negócios, ou às vezes a empresa fala assim, não, eu preciso terceirizar esse trabalho, preciso que alguém me ajude, e a gente também faz esse trabalho terceirizado dentro da empresa. Entendi, da minha parte ficou bastante claro, obrigado. E só para entender, então, o que tudo engloba nessa consultoria empresarial e como que essa consultoria acaba, de forma prática, ajudando essas pequenas e médias empresas? Existe um negócio chamado boas práticas, né?
As boas práticas são ferramentas e são atividades, são caminhos que empresas no mundo afora, empresas de sucesso fazem, né? Então seria como se fosse uma receita de bolo. São ferramentas que a empresa precisaria ter para fazer uma boa gestão. Então, por exemplo, uma ficha técnica de um produto que às vezes a empresa não tem, uma planilha que auxilie na formação de preço. Às vezes a pessoa produz e não sabe como formatar o preço, não sabe como que custa, quanto custa aquele produto dela. Entendi. Então é muito empírico, é muito no achismo. Então a gente entra fazendo a implantação dessas metodologias que são metodologias comprovadas Que dão certo. e que vem dando certo o mundo afora. E que às vezes o empresário, né, não... Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, um vendedor de carro. Né? O cara é um ótimo vendedor de carro e um belo dia ele decide que ele vai abrir a própria garagem. Ele esquece que ele não só vai vender carro, ele vai ter folha de pagamento, vai ter que lidar com o colaborador, ele tem que pagar, ele tem imposto, ele tem a contabilidade que manda um monte de imposto para ele não sabe o que fazer com aquilo. Então ele precisa ser treinado para ser um dono de negócio. Vendedor ele é. Só que nem só de vendas vive uma empresa, né? A empresa tem que ser gerida. E aí que a empresa, o Investir entra, capacitando esse profissional que agora é um dono de um negócio e ele precisa fazer, entre outras coisas, gestão. Não, eu entendi. Eu achei fantástico, na verdade, a ideia. E principalmente essa questão, e aí da importância da academia, né? Eu sei que no Brasil hoje, principalmente, muitas vezes se dá menos importância para a questão acadêmica, mas o que é academia? O que é, né? Não é academia de ficar fortão, não, né? Mas vai deixar forte o cérebro. Vai deixar forte o cérebro, exatamente. Por isso que é academia, né? Academia quando a gente fala que é universidade, lá na pós-graduação, etc. Então, lá na escola, é justamente aprendido a forma que outros locais fizeram que não certo. Então, tu pega essas técnicas, tu pega essas metodologias, replica no dia a dia, viu que deu certo, né? E aí depois tu só vai ajustando conforme cada empresa. Então acho que esse é um negócio bacana, né? Porque indiferente do negócio, indiferente se é serviço, comércio ou indústria, todos eles vão utilizar boa parte das mesmas ferramentas e métodos, é isso? Sim. As metodologias são as mesmas, os indicadores que de repente podem mudar. A gente estava falando de venda de carro. Então, em vez de ser peças vendidas, pode ser veículos vendidos, pode ser metros quadrados construídos. De repente o cara monta um pedreiro e agora ele tem uma empreiteira. Então as métricas são diferentes, mas a metodologia de se aplicar é a mesma. Então a gente personaliza conforme a necessidade do cliente. E como existe um universo inteiro de indicadores, a gente identifica qual é o que mais faz sentido, o que mais atende à necessidade do cliente naquele momento e aplica aquele tipo de indicador para eles e para que num segundo momento seja agregado gradativamente, né, às novas realidades da empresa. Então não adianta a gente despejar um monte de informação que a gente sabe que o cliente não vai conseguir digerir isso. Então a gente vem dosando do mais necessário e abrindo esse leque de informação gradativamente, personalizando mesmo o atendimento. Antes de ir para a próxima pergunta, eu lembrar uma das primeiras consultorias que eu fiz foi uma padaria. Uma padaria. Então, eu comentasse aí de alguns exemplos, uma das primeiras que eu fiz, isso há praticamente 10 anos atrás, aí uma padaria e era completamente zero os controles e justamente a padaria, poxa, mas eu vendo tanto... Onde é que vai parar o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? E aí, normalmente, eu acho que o pessoal procura a gente por isso, né? A pergunta nunca trabalhei tanto e não estou vendo meu dinheiro. E aí é interessante que no caso lá, eu lembro muito bem, como se fosse ontem, assim, e aí no caso lá da padaria, como não tinha controle, acabava que, não sei se hoje em dia existe esses métodos aí, talvez o pessoal vai poder depois responder pra gente, mas nas antigas, o pessoal mais antigo vai lembrar que ia aqueles carros na rua. E aí os carros iam passando de casa em casa com musiquinha, e aí o carro parava, o pessoal vinha na Fiorino fazer a compra o carro do pão, esse é mesmo. Então a padaria fornecia para os carros do pão. E por incrível que pareça, talvez essa parte não vai desacreditar, não tinha controle nenhum. Não tem.
Então o carro parava, desculpa interromper, mas assim, o carro parava lá, enchia e ia embora. Não sabia quanto que tinha abastecido. Não sabia quanto que o carro do pão levou, quanto que retornou, quanto de lucro deu, quanto que foi vendido. Simplesmente, olha que loucura, gente. Era na base da confiança. No fio do bigode. No fio do bigode. E aí o carro levava, voltava e pagava o que queria. Então, assim, é óbvio que a padaria, todos os prejuízos que o carro do pão dava, a padaria que ficava. Absorvia. Então, pro carro do pão, era o melhor negócio do mundo. Porque tu não tem risco zero. E tudo que tu vende é lucro. E tudo que sobrava também era teu. Então era um negócio fantástico, assim, né? Essa é uma das máximas que tem na administração, né? Que você não faz gestão sobre aquilo que você não controla. Boa. Então você precisa... Peter Drucker, essa frase? Isso mesmo. Você precisa ter uma metodologia de controle, nem que seja da mais simplória, para você poder tomar uma ação em cima de cada coisa. Tomando o exemplo da padaria, por exemplo... questão de estoque, né? Existe uma metodologia de estoque que, para o caso de padaria, tem que ser utilizado. A gente tem que... A primeira peça do estoque tem que ser a primeira a ser usada. Então, a primeira que entra tem que ser a primeira que sai. O famoso FIFO? O famoso FIFO. Para quê? Para que o estoque não vença lá, né? A farinha não vença, os ovos não vençam, porque se não tiver esse controle, vai se empilhando de qualquer forma, vai sempre pegando a primeira de cima e as últimas sacas sempre vão estragar. Então, esse controle parece simples, parece ridículo, mas acontece em muitos lugares. É por isso que muitas padarias acabam sendo autuadas pela vigilância sanitária, porque o dono está lá na frente, geralmente sentado no caixa, e ele não vai lá atrás ver o que o padeiro está fazendo, e ele não tem nenhuma planilha acessória que mostre para ele que aquela farinha daquele lote está parada no estoque dele há mais de X tempo. E aí a gente vê o Sebrae tem um cálculo, né, que 75% das empresas aí fecham no primeiro e segundo ano, algo nesse sentido assim, né? E aí diversos fatores que explicam. Diversos fatores. E um dos maiores, além da má gestão, é caixa, né? As empresas, para abrir a porta, muitas vezes não se preocupam com caixa. E caixa é o que mantém a empresa aberta. Então, tem um livro muito bom que fala sobre isso, né? A empresa quebra justamente não porque dá prejuízo, mas sim por falta de caixa, né? Falta de caixa. Me fugiu o nome do livro agora, mas eu lembro a capa dele, que é uns palitinhos de fogo, assim. Isso, é um fantástico. Jim Collins. Jim Collins, você mantendo caixa, você mantém uma empresa anos, mesmo ela dando no prejuízo. Um exemplo disso foi a Nubank. É um grande exemplo agora. A Nubank, quando ela iniciou as atividades, durante 5, 6 anos, ela só apresentou balanços negativos e ela aguentou o rojão, porque um dos principais investidores aí tinha muito caixa para aportar, e passando o período de maturação da empresa, né, quando as pessoas pegaram confiança no banco digital, a Nubank despontou como uma das maiores bancos. Hoje ela chega a ser maior que o Bradesco, que é um banco... Em termos de valuation. Em termos de eu valuation. acho que é o terceiro quarto do Brasil já hoje. Já é o terceiro quarto do Brasil, mas nos primeiros anos deu muito prejuízo, e hoje ela... Deixa eu até não estar aqui no roteiro, mas você lembrou de uma outra história. Às vezes o pessoal da controladoria, da auditoria, ele acaba sendo um pouquinho mal visto. E eu lembro de um caso que foi porque eu ajustei um processo na empresa que estava errado, porém quem foi impactado pelo processo queria quase estrangular quem ajustou, né? No caso lá é algo super simples, até ligado na área de logística. Mas o que acontece? Os motoristas, eles tinham alguns trabalhos para fazer e aí eles iam escolhendo aleatoriamente onde que eles queriam fazer trabalho. Então eles pegavam, para quem não é de Blumenau, só para explicar, tem vários bairros aqui na cidade, querendo ou não, geograficamente ela é grande, então tem lá a Vila Topava, que é um bairro ao norte da cidade. E aí a pessoa saía lá da Vila Topava e ela ia lá por bairro Progresso, que é um bairro no extremo sul da cidade. E eles eram felizes da vida porque eles iam de onde eles queriam, então mais ou menos eles escolhiam lá onde eles queriam e iam. E aí quando eu bati o olho naquilo, em um segundo eu já vi que tinha um problema ali, né? Um problema de rota. Então já roteirizei lá eles e coloquei, não, quem vai pro norte vai só pro norte, quem vai pro sul, quem vai pro leste só pro leste, quem vai pro oeste só pro oeste. O cara queria me matar. Então eu acredito que essa visão ainda hoje em dia está mais ou menos nesse sentido, ou o profissional em si da área, depois, quando as pessoas percebem os benefícios que tem
né, os trabalhadores que são impactados por a questão ali dos controles, da gerência, da organização, acaba sendo, veem o lado positivo de uma empresa mais redonda e aí aceitam e colaboram com as mudanças. Eu falo que assim, as empresas elas são formadas de 3 P's: pessoas, produtos e processos. Né? A controladoria ela tem que analisar principalmente processos e pessoas. Né? O terceiro P não é tão importante para nós. Né? Os processos e as pessoas sim. Então, o primeiro passo é você convencer as pessoas de que aquela nova metodologia ela vai beneficiar a todos. Não só ao motorista, não só ao patrão. Lógico, a gente visa a perpetuidade da empresa, a gente quer que a empresa se dê bem, mas esse processo de convencer que aquela mudança é benéfica para todo mundo também é nosso papel. Né? O profissional de controladoria, muitas vezes, é responsável também pela parte de auditoria dentro das empresas. Porque a gente tem que analisar os processos, revisar, achar as discrepâncias e nesse processo a gente acaba fazendo uma auditoria, mesmo que indiretamente. E as pessoas com mente pequena acham que a gente é dedo duro, né? O cara tá apontando lá que eu fiz errado. Pois é, disso mesmo. E aí? Mas não é. A gente tem que melhorar o processo, a gente tem que apontar as discrepâncias, fazer as instruções de trabalho. E aí sim, se o profissional, após ser feita a instrução de trabalho, mostrar como que tem que ser feito o processo, e ele não seguir aquelas regras, aí é um problema comportamental, aí é outra coisa. Aí é um problema de pessoa mesmo, que precisa ser trabalhada ou até mesmo precisa ser substituída. Mas na grande maioria das vezes as pessoas entendem que aquilo é melhor, aquilo vai melhorar a vida dela, porque eles estão tão focados no dia a dia que eles não conseguem, às vezes, parar, respirar e achar uma melhor forma de fazer aquela atividade. E, obviamente, que o trabalho é para ajudar a vida dele que está ali no dia a dia, Isso. Né? E outra função muito boa é você mostrar que se ela entrega a bola quadrada para o setor seguinte, isso gera um problema em cadeia. Então, ela tem que receber a bola redonda e passar a bola redonda para frente, né? Senão ela recebe a bola quadrada, putz, esse problema aqui não é meu, ela passa de qualquer jeito. A empresa que vai mal das pernas, aí depois gera demissão, aí a pessoa não consegue ganhar um aumento porque a empresa não trabalha com números positivos. Impacta todo mundo. É um ecossistema onde todo mundo tem que se ajudar, ser feliz, ser saudável. E onde que eu investir entra nessa parte, então, de auxiliar na lucratividade da empresa como um todo? É justamente resolvendo esses processos, ajustando esses processos, treinando as pessoas, isso de fato vai impactar lá na lucratividade da empresa? Porque, até desculpa antes de perguntar assim, né? Porque o primeiro passo é o dono, o líder, querer a mudança, né? Porque vou dar um exemplo até de um cliente que eu fiz um orçamento, a gente conversou, fiquei lá uma tarde com eles, mas no final eu senti assim que tinha uma resistência muito grande dos próprios sócios e do acionista da empresa, no sentido de que ele tinha, se não me engano, 84, 85 anos, ele estava mais de 40 anos tocando o negócio e eles não tinham um computador na empresa. Era 0 computador, era tudo feito na mão. Por incrível que pareça, não tinha nenhum Excel, nenhum controle, nada. Tinha um cheque, uma cadeneta. E aí eles queriam mudar, queriam fazer as alterações. Eu falei, olha, a gente vai precisar provavelmente de um sistema. Uma empresa não era uma empresa pequena, a gente está falando aí de uns 15, 20 colaboradores. E não tinha nenhum controle. 0. E o negócio faturando bem. E aí eu falei, olha, a gente vai ter que, se vocês querem de fato, né, fazer esse trabalho, e principalmente pensando numa sucessão, porque os filhos também estão no negócio, a gente vai precisar, né? Vamos precisar aqui de sistemas, vamos precisar aqui de equipamentos, vamos precisar aqui de controles, muito provavelmente eles tinham, claro, diversos problemas na questão de legislação, porque os colaboradores não tinham os registros corretos,
A parte contábil fiscal da empresa não estava redonda. Então tinha várias preocupações da minha parte quando eu olhei a empresa, de que pô, a gente precisa ajustar isso aqui, senão o negócio não vai dar certo. Sim, eu sei que está dando certo, tá, tudo bem que está há 40 anos dando certo, mas um processo trabalhista, que poderia ocorrer diversos pelo caso aí, um processo trabalhista poderia levar anos e anos de lucro da empresa embora. Então, assim, quando eu bato o olho naquilo, eu falei, olha, podemos até fazer o trabalho, mas vocês têm que estar cientes, tem que ter uma pessoa que tenha voz e comando para que possamos fazer as alterações. E eles declinaram. Então, é um cliente assim que, de fato, foi um trabalho que eu até fico feliz de não ter pego, porque se tivesse sido pego e não tivesse dado o resultado, ou não tivesse como implementar nada, que bom que não foi pego, então, né? Porque... Isso aí é como... Vamos pegar uma analogia aí. Eu gosto bastante de analogia. Vocês vão ver ao longo dos nossos bate-papos que eu falo muito. Imagina que você vai no médico, você vai lá, pagou a consulta. Isso, boa. Pagou a consulta, foi lá no médico, o médico fala o seguinte, olha, seu pulmão tá podre, você tem que parar de fumar hoje, porque senão você só tem mais 2 anos de vida. Daí o cara é médico, o cara estudou, o cara fez todos os exames e falou, você tem que fazer isso. Senão você vai morrer. Aí o cara sai do consultório, rasga aquela receita que o médico disse e fala, esse cara não sabe de nada. Fumei a vida toda. E vai para casa. Qual é o futuro desse cara? Esse cara vai morrer. Seja daqui 1 mês, seja daqui 2 anos, seja daqui 3. Passou 2 anos, o cara vai, tá vendo? Já faz 2 anos. Uma semana depois o cara morre. E é isso que o empresário que não se adaptar às novas realidades, às novas ferramentas, ele vai ser subjugado pelos seus concorrentes. Não tem mais como você trabalhar com nota fiscal de papel. Não existe mais essa realidade. Hoje as notas fiscais são eletrônicas. Não existe mais você tirar a meia nota. Vai parar numa fiscalização, o governo sabe de tudo isso. Não tem mais como você trabalhar no papel de pão, dizendo, não tem mais você fazer lá o pedidinho do teu cliente no papel de pão e querer que ele receba dessa forma, porque o teu cliente lá do outro lado, ele já tem um sistema, ele já vai querer dar entrada na mercadoria pelo QR Code, ele vai querer te pagar através de um boleto bancário. E como é que você faz isso tudo sem um sistema? Como é que você faz isso sem um controle interno? Tu não tem nem ideia como saber se está sendo roubado ou não. Não tem, você não tem controle. Quando o negócio é pequeno, quando é você, sua mulher e seu filho, e isso existe também, né, que o filho rouba o pai, acontece, isso é verdade, mas ainda fica dentro da casa, né? É igual tirar de um bolso e botar no outro. Mas e quando você tem uma outra pessoa? Porque você não tem controle, você não sabe. Aí, se o cara não te pagar, você vai protestar o cara como? Como é que você vai negativar o cara? Se você não tem uma nota fiscal comprovando que você entregou essa mercadoria para ele. Se ele não tem um boleto, que se ele não pagar naquele dia, vai gerar juros, vai gerar mora e depois de 5 dias vai ser protestado. Então, a tecnologia está aí. Uma das coisas que mais funciona no Brasil é a Receita Federal. A Receita Federal ela está em cima. O Ministério do Trabalho e as fiscalizações estão aí. As empresas têm que se modernizar, os empresários têm que se modernizar, senão eles não chegam à terceira geração. Né? O pai montou a empresa, ele trabalha como o pai dele trabalhava, o filho dele já não vai conseguir trabalhar assim. Ou a empresa vai fechar, e é uma grande realidade, 90% das empresas não chegam à terceira geração, ou ele vai ter que mudar. E o profissional, ele tem que querer essa mudança antes de chamar um consultor. Ele tem que ter na cabeça que ele precisa ter a mente aberta para as novidades, ele tem que ter a cabeça aberta de que a mudança começa de cima para baixo. Tá? A visão e a cultura da empresa, quem impõe são os donos, os diretores. A visão e a missão da empresa vem de cima para baixo. Então, o primeiro passo para a mudança tem que acontecer na liderança. Perfeito. Eu acredito que justamente os exemplos desses anos todos de trabalho justamente reforçam isso. Né? Então, por exemplo, quando eu não peguei aquele caso,
justamente porque já sabendo que se não vai ter mudança, obviamente não faz nenhum sentido. Então, como temos bons exemplos de trabalhos que realizamos ao longo desses anos e que de fato deram resultado e que de fato a gente viu depois resultados financeiros, justamente não faz sentido começar um trabalho se não for para fazer a coisa correta e não for para melhorar. E outra coisa que geralmente é um fator complicado na parte de controladoria é a confiança. Né? Então, toda vez que a gente vai fechar um negócio com uma empresa, a gente fecha um acordo de confidencialidade dos números, dos dados daquela empresa. Porque o empresário, às vezes também, às vezes não, 99,9% deles tem medo de abrir os seus números, de contar o que acontece. Às vezes a esposa dele também trabalha, mas ele não quer que a esposa saiba 100% quanto que ela ganha, quanto que ele fatura. Então, essa insegurança, né, que é natural de todo mundo, de abrir os seus números, abrir seus livros para uma pessoa que vem de fora da empresa, ainda é uma barreira, ainda é um tabu muito grande dentre os empresários aqui no Brasil. Isso lá fora já é muito mais difundido. Lá fora, todo casal, por exemplo, americano, eles têm o seu consultor financeiro, que é o cara que já indica para ele, desde o financiamento da faculdade do filho, onde que eles vão aplicar, como é que funciona as hipotecas da casa. Então, além do contador, né, da família, né, aqui poucas pessoas físicas têm um contador. Lá eles têm um contador, toda a família tem um contador para a pessoa física e um consultor financeiro que auxilia eles no dia a dia de fazer os melhores investimentos, de como tratar o dinheiro. Aqui no Brasil essa cultura ainda é muito baixa. A gente precisa mudar, o Investir está aqui para ajudar nessa transformação, nessa virada de chave, nesse mindset de que os números, né, estão ali. Tem que ser guardado 7 chaves. Eles são... É óbvio que não vai ser público, mas também é uma questão que muitas vezes não faz sentido estar guardado 7 chaves. Tem uma equipe, principalmente na questão de família, né? Então, assim, de novo, voltando àquela parte do planejamento. Então, como não tem um planejamento sucessório, quando a pessoa vem a faltar, os filhos não sabem nem por onde começar. Essa é outra coisa. Eu falo, né? Geralmente eu falo quando eu converso com um empresário, que ele fala, não, isso aqui eu que faço, não, isso aqui eu que sei, não, disso aqui deixa comigo. Eu falei assim, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você é morrível. Daí, como assim? Eu falei assim, você é morrível. Imagina só que agora você pega teu carro, não estou jogando praga, mas você sai ali aqui não vem um caminhão, bate no teu carro, você morreu. E junto com você vai morrer a sua empresa. Porque você não tem um espelho, você não tem alguém que faça o que você faça. Esse negócio louco, né? Se para pensar. É um negócio, a pessoa é morrível. Né? Eu sei que é uma palavra estranha, né? Mas você tá ali. Deixa eu pegar um insight, já que a gente tá nesse assunto aí. E é super interessante. Antes, então, já dei um spoiler do lançamento do novo livro e agora eu vou dar um novo spoiler. Até mandar um abraço para minha amiga Dai. Estou lançando, Lércio, uma planilha de planejamento, que vai ser um produto, um infoproduto. E aí justamente vai estar compilado todas as planilhas que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos todos e que apliquei com esses clientes. E aí a gente percebe a diferença clara que tem de clientes que deram e dão certos para os clientes que infelizmente deixam muito a desejar, principalmente nessa parte de planejamento. E o que acontece? Nessa planilha, um dos tópicos que é checado é o que você acabou de falar e por isso eu me lembrei. Então, assim, lá na planilha questionar, você tem um time que te ajuda nessas tomadas de decisões? Então, assim, quem são essas pessoas que te auxiliam? Você tens um advogado, tens o médico, tens o contador, tens o assessor financeiro. Então, assim, beleza, eu tenho esse time. Eles conversam entre eles, porque a partir do momento que tens um contador, um assessor financeiro, né, ali um corretor imobiliário, e tu traz eles para uma reunião e tu confia neles, e tu coloca eles para trabalhar para você. E aí, então, por exemplo, eu tenho clientes lá, que o cara já está pensando no neto. O cara tem seguro de vida, tem o testamento feito, tem a empresa já na holding, tem já a quantidade de ações que cada um tem. Eu recebi agora, semana retrasada, um cliente que deu uma palestra. Ele falou que a vida dele, dos irmãos dele, hoje é uma vida dos sonhos. Mas por quê? Porque o pai dele deixou
tudo planejado. E o pai dele veio a faltar e, cara, tava tudo pronto. Então, assim, a família toda tá garantida. Pô, tem terra agricultável, tem casa alugada, tem terreno, tem imóveis, tem eucalipto plantado, tá tudo feito. Esse negócio de família, eu quero dar um exemplo pessoal meu. Hoje, basicamente, a minha família, eu e minha esposa moramos aqui no Brasil. A minha filha, minha única filha, mora nos Estados Unidos. E eu gosto de viajar bastante, eu viajo com minha esposa, a gente anda de moto, viaja de moto, passeia. E como eu falei, nós somos morríveis também, né? Imagina só, acontece um acidente, eu estou viajando de moto com a minha esposa, por exemplo, e eu sofri um acidente e morri. O que acontece? Quem é que vai? Minha filha está lá nos Estados Unidos. Quem é que toma as primeiras atividades a respeito da gente? É loucura, né? Entendeu? Então, nós já instruímos a nossa filha que nós temos um advogado e o advogado é fulano. Então, essa pessoa vai acionar o nosso advogado. Olha, aconteceu uma tragédia, meu pai e minha mãe se acidentaram. Porque até ela se locomover dos Estados Unidos para cá, providências têm que ser tomadas. Alguém tem que tomar providência por ela. E muita coisa aqui no Brasil ainda é positivista, ainda tem que ser assinado tudo. Então, nós temos uma pessoa aqui no Brasil que tem a procuração da minha filha para assinar coisas por ela. Já que a gente entrou nesse assunto, Léo, só deixa eu pegar esse gancho. Então, assim, olha só que louco. O nosso trabalho, ele envolve os dois principais tabus do geral do brasileiro. Então, que é falar sobre morte e quer falar sobre a parte financeira. Então, talvez por isso que ainda é tão difícil entrar nessa parte de... Claro, né? A parte de controladoria ali é uma coisa... Mas isso é planejamento, cara. E você tem que levar isso tanto para a tua vida como para a tua empresa. Não, eu entendo e concordo plenamente. Agora, sim, a questão é como é que a gente faz para passar essa mensagem para quem discorda do que a gente está falando agora. Olha, são fatos, né? Não tem muito... Você mostrar para a pessoa que 1 mais 1 é 2? Olha, de repente ela sabe disso, né? Ela não precisa ser convencida disso. O que ela tem que entender que ela tem que delegar. Eu sei que delegar é complicado, muitas pessoas não têm esse hábito, mas ela tem que ir soltando as rédeas, né? Gradativamente. E as pessoas não vão conseguir provar que são pessoas de confiança se ela não deixar a pessoa provar que ela é confiável, né? Então ela precisa se formar. E muitas vezes o empresário vira o melhor funcionário da empresa dele. E ele está tão envolvido no dia a dia de apagar incêndio e esquece, por exemplo, de se ele tem sei lá, vamos falar que o cara tem um estúdio aqui de gravação, né? Ele tem que buscar cliente. Então, como é que ele vai buscar cliente se ele está operando as máquinas no dia a dia? Como é que ele vai buscar cliente, né, participar de reunião, se ele está limpando a empresa em vez de delegar isso para alguém? Como é que ele vai buscar cliente se ele está preocupado lá que ele está pagando um boleto, se ele tem que ir lá no banco? Às vezes, tem muita gente que eu conheço que paga o banco ainda lá na fila do caixa. Ele não tem um sistema, não paga via DDA. Mas do lado positivo é que ele sai no quadrinho no final do mês. Do melhor funcionário. Só que daí não cresce, né? A empresa dele não vai para frente. E no fim das contas, quando a gente faz um fluxo de caixa, por que isso ajuda na empresa? Por que isso se torna sustentável? O fluxo de caixa vem de encontro àquilo que nós estávamos falando, que as empresas quebram por falta de dinheiro, né? E não porque dão prejuízo. Lógico que um prejuízo a longo prazo vai deixando o seu caixa gradativamente mais fraco. Mas o fluxo de caixa ele serve justamente para isso, para você ter o seu ciclo financeiro bem alinhado, para que você possa comprar melhor, negociar com os seus clientes, com os seus fornecedores. O fluxo de caixa alinhado faz o empresário dormir mais tranquilo. Dito, vou até te falar um ponto interessante que já vem remetendo à próxima pergunta, que é justamente a questão da formação de preço e competitividade. Então, essa questão do fluxo, até o fluxo de caixa e a formação de preço, obviamente, vão impactar nessa competitividade da empresa no dia a dia. Sim. Um fluxo de caixa fraco, ou seja, você tem que ter grana para manter a sua empresa funcionando
enquanto o teu ciclo financeiro existir. O que é o seu ciclo financeiro? Eu comprei a mercadoria, eu tenho um tempo, né, de produção. Depois que eu tenho esse tempo de produção, eu tenho um tempo dele no meu estoque e depois eu ainda tenho que vender e de repente eu vou vender ele com 30, 60 e 90 dias ou até mais. Então, do dia que eu paguei o boleto do meu fornecedor até o dia que eu recebi a minha mercadoria, esse é o meu ciclo financeiro. Fantástico. Eu preciso ter o fôlego financeiro para aguentar todo esse tempo. Algumas empresas, esse ciclo pode ser de 15 dias e algumas empresas, esse ciclo pode chegar a 6 meses. E enquanto isso, a empresa está acontecendo. Enquanto isso, eu tenho aluguel para pagar. Enquanto isso, eu tenho a folha de pagamento para pagar. Enquanto isso, eu tenho os impostos que têm que ser pagos. Então, o fluxo de caixa ele vem para deixar o cliente, né, o empresário mais tranquilo. E eu sabendo qual é o meu ciclo financeiro, na hora de fazer a formação de preço do meu produto, eu posso tomar a decisão se eu embuto o custo financeiro dentro do meu markup ou eu deixo de fora. Por exemplo, empresas com dificuldade ou com baixo caixa, muitas vezes tem que descontar esse título. Esse custo financeiro pode ir na formação de preço. Empresas que vendem muito com cartão de crédito, o custo dessa tarifa do cartão de crédito deve estar embutido na formação de preço, porque senão, lá na última linha, você não vai ter aquele lucro que você acha que deveria estar tendo. Que você deve. E aí você começa a se perguntar, aonde é que está o meu dinheiro? Né? Porque tudo que eu fiz era para eu ter um lucro X e eu estou tendo menos X. E como a análise dos KPIs podem auxiliar nessas tomadas de decisões estratégicas, hein? Aí, novamente, a gente saber o quanto que eu vendo à vista é um indicador. Quanto tempo os meus clientes pagam em média. Qual é a taxa que as minhas máquinas de cartão de crédito me cobram. Vale mais a pena eu ter o meu dinheiro aplicado ou eu financiar o meu negócio. Então, todos esses indicadores vão nortear as decisões que o empresário vão... Eu acho que a gente pode combinar para um próximo momento, então, trazer eles aqui para a gente, que a gente pode aproveitar aqui o espaço e a estrutura legal, para trazer uns exemplos. O que tu acha? Perfeito, vamos trazer aí uma planilha, um acompanhamento do que seria... Um exemplo assim para mostrar na prática como que... Um dashboard de um comércio aí. Eu tenho só mais algumas perguntas, mas num outro momento a gente retorna para fazer essa parte, então. O que seria o principal, assim, o básico de uma empresa Telesp, que acredita? Então, assim, o cara não tem nada. Vamos pegar aquele exemplo, eu não vou citar o nome da empresa e nem o ramo, né? Porque é meio, senão capaz de matar, assim, mas... vamos pegar esse exemplo ali do senhorzinho lá que estava realmente sem nenhum controle, nada. O que seria o básico que ele deveria ter no mínimo ali para iniciar o trabalho? O básico que a empresa precisa ter, na minha opinião, seria uma boa formação de preço. A empresa tem que saber precificar o seu produto. E, em função disso, ela precisa ter um bom DRE, que é o DRE que vai fornecer as informações para ela poder fazer essa formação de preço. E, além disso, um fluxo de caixa alinhado com a realidade dele. Então, basicamente, se ela tiver um DRE, um fluxo de caixa e uma formação de preço, ela já começa a ser uma empresa que é 99% diferenciada de todas as outras. E, se eu pudesse ir um pouquinho além, um planejamento. Se a empresa não sabe onde ela está e onde ela quer chegar, né, fica complicado. Ela não tem metas a bater, ela não sabe o quanto deve comprar, o quanto deve produzir. Então, a empresa com DRE, um fluxo de caixa, uma boa formação de preço, fantástico. A cereja do bolo dela seria um orçamento empresarial para os próximos 5, 6 anos, seria o ideal. Show. Depois eu quero voltar nesse tópico, mas só para antes da gente finalizar. Na parte de treinamentos, porque eu investi, a gente acabou focando bastante na parte de consultoria, mas a gente não pode esquecer que na Win a gente tem também, né, a parte toda de consultoria, que a gente focou bem, mas tem a parte de treinamentos. Tem algum exemplo legal de algum case aí de sucesso? Sei que tem, né? Mas qual que tu lembras aí
Algum de cabeça mais específico que chamou a atenção de treinamentos que depois deu resultado efetivo? Nós já treinamos empresas aí, como a gente estava salientando, na formação de preço, onde a empresa tinha um problema que quanto mais vendia, mais prejuízo ela tinha, porque a formação de preço dela estava errada. Então, a reclamação do proprietário era: quanto mais eu estou trabalhando que nem louco e eu não vejo sobrar dinheiro. Formação de preço errada. Uma vez ajustou isso, ajustou com a equipe. Ajustado a equipe, entendendo a metodologia, entendendo aonde estava os problemas, ajustou isso e a empresa deslanchou. E aí, justamente assim, para a última pergunta, e é justamente retornando no tópico anterior, qual que é o diferencial da Win, né? Por que o empresário contrataria? E ao mesmo tempo, tem quantos milhões, né? Porque um profissional gabaritado desse vai alguns bons milhões aí para conseguir ter ele na empresa. A principal diferencial da empresa é, né, os profissionais aí que atendem aos seus clientes são profissionais com uma longa estrada, tanto acadêmica quanto na prática, né? Por exemplo, nós passamos por empresas de grandes portes, nós aprendemos com as melhores, né? Empresas que são cases de sucesso até hoje. Nós estávamos lá, nós ajudamos a construir, a pavimentar essa estrada, né? Verdade. Mas é verdade, a gente revolucionou muita coisa, a gente entregou muito resultado bom, a gente deixou um legado, hein? Um legado, é verdade. A gente deixou um legado em empresas de renome, né, nacional, regional e a parte disso nós temos um conhecimento macro, né, de vários setores. Então, eu já trabalhei, por exemplo, na parte de frigorificados, já trabalhei com elásticos, da parte de elastano, elastogeno, já trabalhei com construtoras, já trabalhei com facções, já trabalhei com indústrias têxtil. Então, essas visões, e você estar dentro da empresa e poder ver o que funciona lá, opa, será que se aplicado aqui também não funciona? Né? Aqui o cara fazia assim e dava errado, putz, não vamos deixar aqui acontecer a mesma coisa. Essa parte de sucessão, eu já vi empresas que tiraram grandes administradores de um setor para botar em outro, sem ter treinado alguém, e aquele setor que era um setor que despontava, batia todas as metas, cair porque não treinou um sucessor. Então a gente vai dando essas dicas, além de auxílios técnicos, a gente vai dando dicas de gestão, dicas de pessoa, de visão de futuro mesmo. Não, né? Eu concordo, porque justamente na minha formação e conforme eu fui escolhendo as empresas que eu fui trabalhando, eu já desde o início eu planejava essa questão. Então também passei por banco, passei por seguradora, passei por empresas de água, saneamento básico, né? Então assim, fui passando por diversos setores da economia. E além de dar a experiência do Brasil, do Canadá, nos Estados Unidos, né, conhecer de como que funciona na Europa, as empresas e os setores. Então toda essa bagagem vai acrescentando muito. Né? E isso que você trouxe até em uma fala anterior e agora no final também, essa questão das diversas formações. Né? Porque o profissional da controladoria, da minha parte mais da pessoa física, na parte de assessoramento dos investimentos, engloba diversas áreas, então são diversos pontos que são desafiados. Então muitas vezes você é o psicólogo, você é o advogado, você é o contador, você é um amigo, você é ali o controller, então tem uma soma de fatores. E aí a Win, quando eu montei, é justamente atendendo todas essas necessidades. Então é muito bacana, porque muitas vezes tu faz um balanço patrimonial da pessoa jurídica, tu já aproveita e faz um balanço patrimonial da pessoa física, e aí por meio deste balanço patrimonial, que é o primeiro indicador, ali, primeiro instrumento, primeira ferramenta que a pessoa teve acesso, que ela nunca teve nada disso, ela consegue depois fazer um planejamento de, poxa, quanto eu tenho para investir de fato, quanto é o prazo que eu posso investir, porque outro problema do brasileiro é justamente assim, então ele tem 100 mil reais. Então, assim, ele não sabe o que ele vai fazer com aqueles 100 mil e nem para quanto tempo ele vai querer ficar. Então, boa parte do brasileiro, olha que loucura, Lécio, isso. Ele deixa aquele 100 mil numa liquidez diária. E passou 1, 2, 3 anos e tu nunca usa aquele valor. Só que ele rendeu muito menos
do que se tu tivesse planejado e colocado esse valor para um prazo de investimento mais longo. E aí tem diversos exemplos, né? Para a gente não se alongar aí, né? Mas... A gente nós montamos um material agora recente sobre matemática financeira e um dos fatores, nós estamos fazendo 24 anos do Plano Real agora. E Não, deu 30 anos, né? 26 anos. 94, estamos em 94, 2024. vai fazer 30 anos agora do Plano Real. Nós perdemos em valor monetário 88% do poder de compra nesse período do Plano Real. Então antes tu botava um litro de gasolina por R$1. Se você tinha R$100 no início do Plano Real, hoje esses mesmos R$100 valem R$12. Vai te fazer aquele carrinho de compra, né? Com R$100 você enchia o carrinho de compra, com R$100 hoje tu compra duas coisas. Então, o dinheiro parado... A não ser picanha dá de comprar bastante. O dinheiro aplicado... Não vou entrar nessa seara com você. Responde minha última pergunta, então, pra gente encerrar o bloco de hoje. Vamos lá. Muitos milhões? Precisa, então, pra gente não. ter acesso a todo esse conhecimento e planilhas e ferramentas? Porque me pareceu muita coisa para ser barato. Não, o investir, a gente trabalha por horas alocadas, né? Se a sua empresa é uma empresa de pequeno porte, o volume de documentação que a gente precisa analisar, logicamente, ele é um pouco menor. Então, a gente geralmente gosta de analisar os últimos 12 meses, os últimos 6 meses da empresa para montar os próximos passos. Então, o teu volume de documentação não é tanto, então o trabalho acaba sendo mais rápido. Sua empresa é de médio porte, já tem um volume de documentação, um volume de dados, vai demorar um pouco mais em função do volume de dados que tem que ser analisado. E ter treinamento de equipe também, etc. Isso. Então, se a tua equipe está crua, demora um pouco mais. Se a tua equipe está já no meio do caminho, é mais fácil de trabalhar. Então, dá para todo mundo, né? Dá para ser dividido em fases, fase 1, fase 2, fase 3. O importante é começar. É igual investir, né? Todo mundo pensa que só investe quem é milionário. Não, para ficar milionário você tem que começar a investir. Boa, perfeito. Não Boa analogia. Agora eu gostei. Entendeu? Então precisa começar, precisa tapar. Eu falo que tem que tampar as goteiras, tampar os vazamentos, parar a sangria e aí sim começar uma vida nova. Eu acho que é importante colocar em números, porque muitas vezes mesmo dando esse exemplo, muitas vezes o pessoal acha que fica um pouco salgado, né? E então acho que é importante até dar exemplos em financeiro de casos que a gente já atendeu. Então, por exemplo, a gente já teve caso de cliente ali que investiu algo em torno de 4.500 e teve caso já de cliente que investiu 45.000, 50.000, que é aquele cliente um pouco maior. Então, acho que é bacana, vai provavelmente ficar dentro dessa faixa, dificilmente foge, menos que isso costuma ser difícil, porque dificilmente consegue fazer um trabalho com pouquíssimas horas. Pode acontecer, tem caso assim, tem caso específico de algum preciso especificamente de um treinamento de Excel. Pronto. Perfeito, exemplo, óbvio que vai dar muito menos. Mas normalmente quando é consultoria / treinamentos, que normalmente engloba os dois, normalmente é difícil partir de menos de 4,5 dali para cima. E obviamente naquele caso específico daquele cliente que a gente entendeu que era acima de R$45.000, foi um caso de um cliente que tinha 250 colaboradores, se não me engano. Isso. Então era mais de 250 colaboradores, é uma empresa de fato bem grande, né? E aí foram meses de trabalho, né? Então foi toda uma parte englobou lá a controladoria. Então vai muito de cada caso, personalizado, mas acho que por tudo que consegue oferecer, por tantas vidas de empresários que já mudamos, por tanto case de sucesso, ter a oportunidade de ter tanta bagagem dentro da empresa por tão pouco, me desculpa falar, mas no meu ponto de vista, realmente o financeiro é muito baixo pelo retorno possível que tu pode ter. Acho que é uma oportunidade incrível que o pessoal aqui não só da nossa região, sim, né? Eu ia falar aqui da nossa região, mas não só aqui da região de Blumenau, mas já tivemos cliente Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo alguma coisa? Não recordo, São Paulo. Não, São Paulo São não. Paulo não. Então Sul, na verdade, Ao sul pensar o Sul. Até por causa da questão de deslocamento, normalmente num primeiro encontro, normalmente isso é feito de forma presencial, um primeiro encontro, depois dá de tocar online, mas o primeiro encontro presencial. Então, por essa questão de logística, a gente acaba ficando mais no sul mesmo, mas todo o sul do Brasil aí tem a possibilidade de contar com o time da Win. Isso, a gente vai onde é necessário.
Algo mais? Podemos encerrar por hoje. É isso, tá? E conte com a Win para melhorar a sua vida financeira, né, Rafa? Show. Obrigado, Lécio. Valeu. Timão. Valeu. Tudo de bom.